Então, vamos começar aqui a correção. Vamos lá. Vamos para a resposta. Tivemos 4 respostas. Quero agradecer imensamente a todos que dedicaram seu tempinho, né? Lembrando que isso aí é para honra e glória de Deus, né? Então, façam sempre de coração, né? Com todo o coração, com toda a sua fé, com toda a sua força, que Deus se agrada disso. Então, vamos lá. Sobre a primeira pergunta. Vimos um pouco sobre paternidade e a vida do ser humano e em como um indivíduo pode ser influenciado por essa questão. Qual questão? A paternidade. Como a paternidade influencia a vida da pessoa. Segundo a ciência, a figura paterna é responsável por 80% da vida do ser humano. Baseado nisso, qual texto bíblico interfere nessa realidade? Ou seja, qual é o texto bíblico que revela uma versão de Deus que interfere nesses 80%? Aí temos algumas opções ali. Primeira opção, não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Segunda opção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Terceira opção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Para responder essa pergunta, a gente precisa lembrar do que foi dito e se esses versículos aí citados estavam no texto, no estudo que foi apresentado. E entre esses 3 aí, o único que foi apresentado no estudo foi João 14:18. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Metade acertou e metade, infelizmente, errou. Para a gente melhorar essas questões, é bem simples, na verdade. Realmente é estar anotando, anota o nome da palavra, todas as referências bíblicas vai anotando, porque fica mais fácil na hora de guardar na mente, e guardar na mente é guardar no coração. Então, para a gente guardar no coração, precisamos guardar primeiro na mente. Paternidade, questão 2. Paternidade, de forma abrangente, ou seja, de forma geral, ela é cura para complexo de Édipo, identifica órfãos, apenas do 0 aos 7 anos? Não, sabemos que a orfandade, a paternidade forma completa cura toda a orfandade. Todo mundo acertou. De parabéns, todos. Terceira questão. Selecione o item incorreto, ou seja, a questão errada sobre os órfãos. Então, entre esses 4 tópicos aqui à direita, é para selecionar apenas o que estiver incorreto. Então, vamos lá. O que está incorreto sobre os órfãos? Órfãos são aqueles que não têm pai falecidos? Está correto, órfãos são aqueles que têm pais falecidos, então não é essa a questão. Segunda questão, órfãos são aqueles que são aqueles que foram abandonados? Sim, está correta a questão. Órfãos são desprovidos de culta formação? Não, a gente sabe que existem muitos órfãos que estudam, independente de qual área, e a orfandade não quer dizer desprovidos de formação de forma alguma. Se formam, né? Doutores, médicos, tem muitos que conseguem desenvolver. Então, a questão incorreta é desprovidos de culta formação, porque órfãos são aqueles que são aqueles que têm pais falecidos, são aqueles que foram abandonados ou sem suporte familiar. Próxima questão. Com suas palavras, fale sobre a primeira paternidade referindo toda a história da sociedade, e qual a interferência que ela sofreu. Então, vamos lá para as respostas. Primeira resposta. A primeira paternidade humana na Terra foi a de Adão com seus filhos Caim e Abel. Sim, a primeira paternidade humana foi, mas a primeira paternidade da história da sociedade foi a de Deus com Adão. Entende? Deus foi o primeiro pai de toda a humanidade. E o eco da orfandade de Adão reverberou nos seus filhos, trazendo destruição e desunião da família. Isso é totalmente verdade. No dia que Adão se tornou órfão de pai, a orfandade dele reverberou nos seus filhos, trazendo caos, desolação, e toda a humanidade se encontra do jeito que está hoje. Segunda resposta, não entendi bem a pergunta. Se era para falar de mim, de um acontecido ou de outra pessoa. Por isso eu vou falar de mim mesma. Eu nunca soube o que é ser criado pelo pai biológico, sempre foi meu padrasto. Sobre a questão de interferência, ele é um homem muito bom, isso não posso negar, mas também presenciei tantas coisas ruins que não consigo esquecer. Isso gera raiva dentro de mim. São lembranças que até hoje mexem comigo, se tocam no assunto.
Na verdade, essa resposta é um depoimento pessoal, né? Mas aqui a questão está se referindo à primeira paternidade. A primeira paternidade de todas. Não está se referindo a nenhuma pessoa, nem a sua pessoa, mas à paternidade que aconteceu aqui nessa terra. E qual a interferência que ela sofreu? Sabemos que a primeira paternidade foi a que Adão e Eva experimentaram com Deus, e a interferência que eles sofreram foi do pecado, que trouxe bastante problema para toda a sociedade. A terceira resposta: Deus é um pai presente, mesmo sabendo que Adão tinha desobedecido, ainda assim veio lhes visitar, demonstrando seu grande amor e íntima compaixão. Ele ainda estava interessado em ouvir as desculpas de Adão e lhe dar o perdão. Primeira paternidade foi interferida pela desobediência, isso mesmo, que sem o arrependimento do homem levou ao pecado. Adão se tornou órfão, mas não da parte do pai, e sim por uma consequência de suas escolhas. É porque a partir do momento que Adão pecou, ele saiu da paternidade de Deus e passou a ser órfão, errante pela terra. A primeira paternidade foi a criação de Adão e Eva. Isso mesmo, no mundo existente. Porém, com a desobediência deles, todos nós carregamos essas sequelas das escolhas. Para mim, foi uma das melhores respostas, a mais completa, de acordo com a questão. Tá ótima. Próxima questão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Baseado neste versículo, qual foi a glória de Deus que Adão foi destituído? E juntamente com ele todos os homens. Glória essa que foi restaurada lá na cruz. Todos acertaram unanimamente a paternidade de Deus. Vocês estão de parabéns. Quais áreas que estudamos hoje da vida de um ser humano, hoje no caso ontem, né, no culto, que eu fiz esse questionário ontem à noite. Então, quais as áreas que estudamos ontem, no caso, da vida do ser humano, que a paternidade de Deus nos influencia? Vou recapitular a questão. São apenas as que a gente estudou ontem. Ainda tem outras questões que vamos estudar semana que vem, mas apenas as de ontem. Vamos lá. Beleza, medo, apenas? Não, foram 4 questões que nós estudamos ontem. Caráter, medo e beleza? Não, está faltando um. Beleza, medo, ego e financeiro? Não citamos no financeiro porque não deu tempo. O financeiro vai ser uma questão de semana que vem ainda. Caráter, relacionamento interpessoal. Caráter, sim, tocamos no assunto. Relacionamento interpessoal nem sequer foi tocado nesse assunto. E última questão, beleza, sim. Caráter, sim. Medo, sim. E ego, sim. Então, a resposta certa é a última. 50%, ou seja, 2 pessoas acertaram, beleza, caráter, medo e ego. A essas pessoas, meus parabéns, vocês realmente prestaram bastante atenção, guardaram com atenção. Uma pessoa marcou caráter, medo e beleza, acabou esquecendo do ego. O ego é um assunto muito importante, é muito delicado. E outra pessoa marcou medo, beleza, ego e financeiro. A gente ainda vai tocar no financeiro semana que vem. Então, apenas 2 pessoas acertaram. Com as suas palavras, explica a questão da paternidade e a beleza física, corpo físico, do homem/mulher. E adicione a base bíblica para isso. Ontem a gente falou da importância do pai na vida do menino e da menina, para que o corpo deles biologicamente desenvolvam beleza, e em como isso traz beleza. E falamos na Bíblia, uma base bíblica de como nós devemos nos relacionar com Deus e por que devemos ser belos também, porque Deus é nosso Pai, né? Então, a primeira resposta. Não explicou com suas palavras, só escreveu imagem e semelhança e colocou o versículo. O versículo é esse mesmo, Gênesis 1, 27. A segunda resposta escreveu eu passo, ou seja, sinal de que não se atentou em anotar, não se atentou em se esforçar para lembrar. Por isso que eu peço, anotem, porque o salmista, né, o rei Davi falou, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, para a gente não pecar contra Deus, a palavra tem que estar guardada no coração. E só que o coração, ele não ouve, não vê. Quem ouve e vê, quem recebe essas informações é o cérebro. Então, é extremamente importante não desconsiderar
como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro ama visual. Então, qual é o visual para a gente sempre guardar as palavras? Anota. O cérebro, ele ama audição. O que é audição? Foca naquilo que tem que ser ouvido. Às vezes tem distração, às vezes tem pensamentos, mas é um exercício. Focar é um exercício. Então, precisamos trabalhar com o nosso cérebro para absorver as mensagens, as ministrações, para que essas ministrações entrem no nosso coração, para que, assim como o salmista disse, nós venhamos dizer também: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, próximo culto de ensino, esteja com caderno, esteja com caneta, anota tudo. Como dizia minha mãe, anota até o vento, mas não deixe de anotar. Terceira questão. Somos a imagem e semelhança de Deus, a imagem dele nos criou. A terceira resposta. Deu a base bíblica, sim, porém não explicou com suas palavras a questão da paternidade e a beleza física do homem, né? Deus tem interesse de curar a alma do homem até em questão da beleza, que ele não se sente belo. Então, nós precisamos nos atentar a essa questão, porque nós vamos encontrar pessoas durante a central onde elas não apresentam beleza. E quando a gente encontrar essas pessoas, a gente precisa entender, identificar com rapidez e velocidade qual é a tristeza dela, qual é a dor da alma dela. Se ela não apresenta aquela beleza natural, radiante, ela provavelmente foi órfã de pai, da figura paterna. Tá bem? Por isso precisamos nos lembrar disso, para sabermos identificar os órfãos de pai. Tá bem? Porque vamos revelar a paternidade de Deus? Para quem? Para quem não precisa? Não, é para quem precisa. Então, precisamos ser aptos e feras em identificar esses órfãos. E a beleza é uma dessas questões. Última resposta. Paternidade nos faz entender que temos um pai que nos guarda, protege e nos dá direção. Mateus 5,48. Foi uma resposta boa, porém não é a resposta de acordo com o que foi estudado ontem, né? Sabemos sobre o complexo de Édipo, da idade dos 3 aos 6 anos, que isso interfere principalmente na beleza do ser humano. E Deus, quando ele criou tudo, diz que ele viu que era tudo bom. E se a gente for na natureza, a gente não vai ver a natureza feia, a natureza é bela. Então Deus gosta de beleza. Tanto que diz que há beleza na santidade de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, a imagem semelhante de Deus, precisamos manifestar beleza. Por isso que Deus, a primeira coisa que faz com uma pessoa, quando uma pessoa se abre para ele, é ele entrar na alma dela e aquela pessoa, naquela mesma hora, já tem um brilho diferente no olho dela. Deus traz uma beleza. A pessoa, quando se converte, ela vai aprendendo a ficar bonita. Eu mesma fui prova disso. Não me sinto feia, não me sinto horrível, sei me arrumar, não tenho o padrão da beleza do Brasil, do mundo, mas eu não me sinto em nenhum momento feia, porque a beleza, ela vem de dentro para fora através da paternidade. Próxima questão. Indique abaixo uma das áreas que é influenciada, apenas uma das áreas, que é influenciada pela paternidade na idade de 0 a 7 anos. Segundo estudos, esta área, né, segundo os estudos, é responsável por gerar cidadãos de bem ou delinquentes marginais. Que área seria essa que é responsável por tornar um cidadão de bem na sociedade, dentro do seu lar, no trabalho, tudo, ou gerar traficantes, criminosos, homicidas, todas essas questões. Vamos lá. Primeira resposta, ego. Não, sabemos que o ego não é responsável por isso. O ego é aquele egoísmo infantil que, na verdade, é puro e precisa da figura do pai para estar ajudando essa criança a sair desse momento. É o momento da criança, é um período, mas precisa da ajuda do pai para sair. Medo. Medo também é necessário a influência do pai, mas não é de 0 a 7 anos, não tem uma idade definida para isso. Caráter. Caráter, sim, sabemos que ele é formado de 0 a 7 anos. Segundo os estudos, sabemos qual é a formação do caráter. Se você for lembrar lá da palavra de ontem, o caráter ele é formado por 3 pilares. O primeiro pilar é toque físico, que é abraço, beijo, cheiro, amor em forma de toque. O segundo pilar,
Palavras de afirmação. Você é incrível, eu te amo, você consegue, eu acredito em você. Palavras de afirmação e perdão diante do erro da criança, né? Caso ela tenha consciência do erro e se sinta arrependida, eu te perdoo, meu filho, tá tudo bem, eu te amo mais que esse copo que você quebrou, você vale muito mais do que esse copo, não, deixa que eu cuido aqui. Então, assim, o caráter ele é formado nesses 3 pilares. A ausência desses 3 pilares, ele traz um ser de mau caráter que, inclusive, se manifesta em egoísmo, que é totalmente diferente do ego infantil e puro, mas se manifesta na fase adulta como egoísmo. Pessoas que não são generosas, não gostam de dar, pessoas desconfiadas, porque se os próprios pais não perdoaram, ninguém vai aceitar ele. Então, assim, é uma pessoa de extrema dificuldade de relacionamento, pessoas que não têm empatia pelos outros, e aí vai. Então, a resposta para essa questão é caráter. 3 pessoas acertaram e uma marcou ego. Eu sei que as 2 questões se assemelham, né? Mas são diferentes. Não são tão parecidas, chega perto, mas não é a mesma coisa. Sobre o medo que trava, próxima questão, né? Sobre o medo que trava pessoas em situações extremas. Dê 2 bases bíblicas que indicam a cura deste mal. Então, estamos aqui falando sobre o medo. O medo foi o terceiro aspecto que estudamos ontem, sobre a importância da vida do pai na vida do filho. Então, a gente falou sobre o medo. O medo não é aquele medo infantil, de escuro, apesar que ele se encaixa, mas o medo na fase adulta, por pessoas que não tiveram pai, se caracteriza em medo de avançar, medo de uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei o que eu faço, se der errado, eu não tenho o que fazer, eu não tenho plano B. São pessoas que não arriscam, eu não vou abrir o meu negócio, eu não vou gastar o meu dinheiro que eu tenho para abrir um negócio porque se der errado. São pessoas que têm medo de assumir os relacionamentos, eu não vou sair da casa da minha mãe e do meu pai porque eu não sei se eu vou sofrer, sabe? Eu não vou me casar porque eu quero continuar com os meus pais, porque é mais seguro, essas questões. Então, o medo trava muito as pessoas que têm ausência paterna. E vamos lá, então era para trazer as 2 bases bíblicas que indicam a cura deste mal. Mas lembrando que este relatório, este questionário, é referente à ministração de ontem. Então, era para trazer aqui as 2 bases bíblicas referente à ministração de ontem. Por isso que eu peço sempre para estar anotando. Vamos lá. Medo, né? Já falamos as características dele na fase adulta, aqui de forma bem rápida. E quais são as 2 bases bíblicas? A primeira base bíblica que a gente leu ontem foi: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso está em 1 João 4,18. E logo após eu ainda perguntei: mas quem é o amor? E aí alguns ficaram pensando, e aí foi onde eu falei: olha, o amor não é o quê? É alguém. Quem é o amor que lança fora todo medo? E aí foi onde eu trouxe a outra base bíblica que está em João 4,8, que diz que Deus é amor. Mais uma vez, 2 versículos se completando, indicando a figura de Deus como a cura para o medo. Então, pessoas que as pessoas são órfãos de pai, manifestam medo. Então, como ser curadas no medo? Mergulhar no Pai, que aí foi onde falamos sobre Jesus. Ele disse: façam discípulos e batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu trouxe a verdadeira origem da palavra batismo no grego, que batismo no grego é baptizare, que significa mergulhar. Só que quando traduziram não colocaram mergulhar, colocaram batizar. Então, no original significa: façam discípulos mergulhando eles no Pai, no Filho e no Espírito. Ou seja, mergulhem no Abba. Mergulhem as pessoas no Abba. Se mergulharmos as pessoas no Abba, todo medo vai embora. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, aqui, de todas as 4 respostas, a primeira acertou a metade, citou 1 João 4,18, está certíssimo. Mas a outra questão não foi, o outro texto bíblico não foi citado. A segunda resposta foi uma resposta boa, Salmos 56,3, porém não foi citado
e não fala exatamente o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas de forma indireta sim conduz e indica a Deus. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podes fazer dos homens. O que me pode fazer os homens? Hebreus 13:6. Também é uma ótima resposta, de forma indireta, mostra a figura de Deus interferindo no medo. Mas a única questão é que não foi esse o texto usado ontem. Última resposta, Isaías 41:10, né? E Josué 1:9, Deus sempre diz para não temermos. São versículos realmente maravilhosos. E realmente tem a ver com a palavra, mas não foi os citados ontem. Que no caso era para ter citado os que a gente usou ontem. E a última resposta, 2 Timóteo 1 e João 14:18. Aqui eu acredito que queria colocar 4:18, mas as respostas que mais chegaram perto foi a primeira João 4:18, e a última que citou João 14:18, mas eu acredito que era João 4:8, 1 João 4:8. Então vamos lá para a próxima questão. Qual a função do pai na maturidade do ser em relação ao ego? Lembrando que o ego da criança, a criança ela tem aquele egoísmo puro, infantil, natural, biológico, do 0 aos 7 anos. É uma questão biológica mesmo, tanto quanto uma criança que não consegue andar, porque ainda é bebezinho. Então, é questão biológica de desenvolvimento. Então, vamos lá. Como o ser é confrontado e desenvolvido pelo pai nessa área? Essa fase do ego é uma fase que a criança ela já nasce entrando nela, mas ela tem que sair dessa fase. Quais são as consequências da criança não sair dessa fase? Ela achar que a mãe é dela. Se a criança não sai da fase do ego, ela tem muita dificuldade de viver a vida, porque ela só quer o colo da mãe. Isso em qualquer fase. Tem dificuldade de ir para a escola, tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de ter a sua própria vida. Então, esse elo com a mãe precisa ser rompido para que o ser humano vá viver a sua vida. Um filho que não se desenvolve fora do ninho é um filho atrofiado e não é saudável. Então, precisa-se dessa figura do pai. Quem é o pai? É aquele intruso que não estava junto com o bebê na gestação, nem na hora da amamentação, mas ele vai lá e tira o bebê da mãe de vez em quando. Quem é essa pessoa intrusa que tá me tirando da minha mãe? É o meu pai, né? Então, o pai é essa pessoa que tira o filho do conforto da mãe e leva pro confronto do mundo. O pai geralmente é aquele que, quando o filho fala, pai, eu quero aprender a nadar, ele joga o menino no rio. Vai e joga mesmo. Ai, pai, eu quero aprender a andar de bicicleta. Ele fala, então vamos. Ele pega o menino, põe na bicicleta sem rodinha e solta o menino. E deixa. Porque essa é a função do pai. Pôr o filho pra viver a vida. Pôr o filho pra fora. Entende? No bom sentido. Não é jogar pra fora na rua, não. Né? Mas acredito que todos entenderam. Então, como que o pai começa isso com o bebê? Simples, pegando no colo. Pega no colo, às vezes dá mamar na mamadeira, troca a fralda. Quanto mais ele vai sendo tirado da mãe pelo pai, mais esse desenvolvimento. Aí no passar dos anos, o pai vai corrigindo. Você tem que crescer, você tem que parar com isso. É o filhinho da mamãe. Geralmente são os homens que gostam de fazer esse tipo de implicância. Então, essa implicância paterna dos pais com os filhos auxilia eles para a maturidade e desenvolvimento deles. Tudo certo até aqui? Então, vamos entrar nas respostas. Como é ser confrontado? Como o ser é confrontado e desenvolvido pelo pai nessa área. Então, vamos lá. Primeira resposta. O pai auxilia o menino a olhar para fora de si, em vez de se travar olhando e se importando apenas com o que está dentro de si. Isso mesmo, a figura do pai é isso. E começando desde bebê. Que cada vez que o pai pega o filho se vê longe do colo da mãe, ele é obrigado a ver que existe um outro mundo que não é o dele, que não é o do colinho da mãe. Então já começa isso aí, tá certíssimo. Isso vai auxiliar um homem ótimo de sucesso, um ótimo pai de família e outras coisas mais. Segunda resposta, o pai deve se doar ao seu filho de modo que ele não sinta vontade de bater, mas que sinta vontade de aconselhar ou dizer que ele está ali para o que precisar. O pai deve mostrar ao seu filho que o seu filho é importante para ele, dando muito amor, carinho e ensinando. Sendo assim, essa criança se desenvolve com a mentalidade sarada e não afetada pelo desânimo, de derrota, fracasso, desprezo, etc. Realmente é uma resposta muito linda.
né? A figura paterna é muito importante, a presença, mas essa resposta não está dentro do contexto. Embora seja uma resposta linda, né, maravilhosa, não é a resposta de dentro do contexto. Estamos falando da função do pai, na relação do ego da criança, aquele ego puro, aquele egoísmo puro de criança. Não estou falando do egoísmo adulto, são dois extremos. Construir, terceira resposta, construir uma identidade forte que não seria abalada ao ponto de o ser querer ou optar por ser egoísta, estando sempre presente direcionando a criança. Gostei dessa resposta, ela não foi tão específica, tão direta, mas ela tocou no assunto importante. Construir uma identidade forte, força. A força se constrói indo desbravar o mundo. E quem põe o filho para desbravar o mundo é o pai, né? Então, construir identidade forte, sim, isso requer a atitude do pai. Que não seria abalada ao ponto de o ser querer ou optar por ser egoísta. Realmente, a figura do pai anula o egoísmo do ser humano. Por quê? A partir do momento que o pai obriga ele a olhar para o mundo lá fora, não dá tempo para ele olhar para dentro de si. Então, ele não tem mais espaço para ser egoísta. Estando sempre presente e direcionando a criança. Isso mesmo, a função do pai é direcionar a criança. Inclusive, eu ouvi uma psicóloga formada em... Eu não sei o nome da palavra, me fugiu. Mas formada em palavras hebraicas, no seu sentido hebraico. Uma vez ela falou algo muito difícil para mim, que para mim foi muito difícil de ouvir. Ela falou assim: Jéssica, diante da Bíblia, a educação dos filhos, ou seja, o direcionamento dos filhos é só do pai. A Bíblia fala, e ela citou o texto, infelizmente na hora eu não anotei, mas se eu não me engano está em Hebreus, uma das cartas de Paulo, onde ele direciona os pais a educarem os filhos. Só que no original grego, perdão, não era hebraico, é grego, a palavra no grego está se referindo a pai, figura masculina, não a mãe. Então, realmente é o pai, diante da Bíblia, é ele quem direciona a criança. E aqui embaixo tem uma resposta mais simples e singela, a figura do pai no ego, dá proteção e cuidado. Na verdade, quem é responsável pela proteção e cuidado, nesse sentido, né, tá mais para a característica da mãe. A mãe, quando o filho sofre lá fora, a mãe representa esse consolo interno, essa saúde interna. Então, a mãe e o pai têm dois papéis. A mãe é o consolo, o conforto, é o abrigo. O pai é o confronto, é a bronca e vai viver sua vida. Né? Esses dois papéis são extremamente importantes para equilibrar o ser humano. No mais, alguns pontos a ressaltar. Apenas um esforço para enfrentar o papel mesmo, enfrenta o papel, principalmente se você tem sinais de TDAH. O que são sinais de TDAH? Não consegue prestar atenção por muito tempo numa coisa, se distrai fácil, vai ler um livro, um texto, não consegue entender o que está escrito. Então, se você tem isso, assim como eu também já manifestei muitos sinais disso, você precisa enfrentar o papel. O que é enfrentar o papel? Ter um caderno de palavras. Todo culto, leva esse caderno e anota. Isso vai ser uma cura no seu cérebro. De coração, vai ajudar muito. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não preciso. Não precisa gostar, mas o seu cérebro precisa trabalhar a concentração e anotar no caderno o nome da palavra, quem pregou, a data, colocar os versículos bíblicos, anotar o que foi dito, aquilo que Deus mais falou com você. Isso vai forçar o seu cérebro a trabalhar, mas não é qualquer parte do seu cérebro. É o glóbulo pré-frontal, que é responsável pelos TDAHs. Então, assim, tô te dando aqui uma dica de ouro, que o qual Deus usou para me curar e muito, né? Então, anota sempre. Então, esse é um lembrete, sempre anota. Ah, eu não tenho dificuldade. Anota do mesmo jeito. Por quê? Porque para Deus, a gente tem que dar o nosso tudo. A gente tem que dar o nosso tudo. É uma oferta a Deus dar o nosso tudo. Se eu tô numa palavra, eu preciso dar o meu tudo naquela ministração. Então, eu tô dando meu tudo não anotando, se eu posso anotar? Eu tô dando meu tudo não prestando atenção, se eu posso prestar atenção? Não estou. Então, o que seria dar o tudo para Deus? É a oferta do tudismo, eu gosto de chamar assim. É fazer tudo que eu puder. Se eu puder anotar, eu vou anotar. Entende? Eu puder prestar atenção, eu vou prestar atenção mesmo com todos os intempéries.
Então precisamos aprender a ofertar o tudo também a Deus. Entende? Faça essa anotação como uma oferta a Deus. Terceiro lembrete, por que a gente está tocando nesse assunto? Porque a missão da central é revelar o Abba como ele é, como ele sempre foi, como ele vai continuar sendo. Ele é esse pai amoroso, ele é Abba. Só que como revelar o Abba para órfãos se, primeiro, eu não sei quais são as estruturas da paternidade, segundo, se eu não sei quais são as funções da paternidade na vida do ser humano, e terceiro, se eu não sei identificar os órfãos. Entende? Então precisamos estar aptos nessa questão. Então eu peço mais uma vez, se você não anotou, peça para quem anotou te mandar uma foto, entende? Passa limpo, porque precisamos estar afiados nesta palavra, porque esta é a palavra central da central de avivamento. O amor de Deus, o amor do Abba, porque isso daí é uma chave central. Mas como vamos utilizar essa chave se a gente nem sequer anotou? Se não entrou na nossa mente, se não desceu pro coração. Então aqui quero elogiar aqui as pessoas que anotaram, que foi Sabrenda e Ariela, que levaram caderno, né? Eu sei que Giovanni levou o celular, mas enfrentar o papel é mais difícil. Enfrentar o papel não é fácil. Então, eu quero aqui incentivar essas duas que enfrentaram o papel, que não soltaram o caderno, mesmo com criança, mesmo com tudo, enfrentaram o papel e anotaram. Inclusive, peço que vocês enviem as fotos, se vocês puderem, para o pessoal tá vendo, tá bem? Então, aqui, essa foi a nossa correção da palavra de ontem. Se você tiver entendido alguma coisa, quiser falar, manda o áudio aí no grupo. Se você não tiver entendido alguma parte, ficou assim, em branco, sem você entender, por favor, manda o áudio também. Se você anotou alguma dúvida, ou não foi uma dúvida, mas foi uma coisa que eu queria ter falado, manda, sabe? O momento da gente se alinhar é agora. Manda, porque eu vou tirando as dúvidas, vou gravar, separar 2 dúvidas por dia, vou estar gravando, vou estar mandando, tá bem? Pra gente poder estar alinhado em relação a essa ministração, para que quarta que vem a gente não seja necessário voltar nesse assunto, ok?